Olá, nós conversamos agora com o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, que visita aqui a 98 FM. Prefeito, seja bem-vindo. Eu que agradeço aqui o espaço e a oportunidade de falar ao povo aqui do nosso estado. Obrigado aqui a 98 pelo espaço. Prefeito, começar falando sobre Mossoró Cidade Junina. Hoje o senhor esteve aqui em Natal para fazer o lançamento da programação. O que a gente pode aguardar do Mossoró Cidade Junina 2025? Mossoró Cidade Junina lançado, né, de 7 a 28 de junho. Então, já convidando todo mundo. Começa com o Pingo da Meio-Dia, evento grandioso no Corredor Cultural de Mossoró. Você imagina que são em torno de 200 mil pessoas no Corredor Cultural, né? É um evento assim que impressiona pela quantidade de pessoas, mas também impressiona por ser um evento cultural. Não é só cantores do trio. Nós estamos falando de toda uma expectativa, nós estamos falando de toda uma simbologia que existe desses festejos. Na nossa gestão, nós procuramos dar um caráter mais de valorização das raízes, da cultura do evento. Então, hoje tem o Pingo da Meio-Dia, tem a Estação das Artes, que é cantores em palco, cantores grandes, que estão em grandes festivais nacionais, mas nós temos aí polos que acontecem também durante o dia, aos finais de semana, que são polos que têm realmente a cultura nordestina mesmo. E polos como, por exemplo, o polo Poeta Antônio Francisco, que é um polo que busca ter desde poesia, de cordel, de violeiros, de sanfoneiros, shows de humor. Você imaginar de cultura nordestina está nesse polo. No caso específico do Pingo, o que é que muda do Pingo da Meio-Dia deste ano para o ano passado? Nós continuamos com o percurso ampliado, certo? Durante toda a história, o Pingo aconteceu sempre no Corredor Cultural, mas com um percurso que já era um percurso longo, né? Já era um espaço grande, mas um percurso menor do que o que nós criamos nesse último ano. Então ele permanece com isso. Vamos ter a presença também de mais trios. Você imagina que tem desde lá do Léo Santana, do Filipe Amorim, vários artistas da cidade de Mossoró e do nosso estado, que vão estar lá presentes. Mas aí tem o Xande Avião, que é do estado. Grafite, e tem o Grafite também, que é do estado. Então, o que nós estamos falando é o seguinte, é um evento que ele é simbólico para o Rio Grande do Norte. É o maior evento do estado. É um evento que é orgulho do Rio Grande do Norte. Então, Mossoró Cidade Junina 2025, orgulho para o Rio Grande do Norte. E falando da magnitude do evento, prefeito, qual a estimativa de público e de movimentação financeira, não só em Mossoró, mas em todo o estado? Deixa eu trazer números da FEComércio, certo? A FEComércio avalia há mais de 8 anos o evento de forma geral. Nessas últimas 3 edições foram durante a nossa gestão. E a gente consegue ver claramente que o evento hoje vive uma nova era. Nesse último ano, nós tivemos uma movimentação econômica de 350 milhões de reais movimentado na economia da nossa cidade e região. E a presença, quando junta o público presente em todos os polos, 1.300.000 pessoas. Você tem um Pingo da Meio-Dia com mais de 200 mil pessoas. Você tem noites na estação que você tem 60, 70 mil pessoas. Você tem eventos que se reúnem 2 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas. Então, são vários eventos que acontecem durante todo esse mês. E ao final a FEComércio faz esse estudo, um estudo extremamente técnico, pelo Instituto da FEComércio, que para nós é a referência do ponto de vista de dados científicos sobre o evento. E falando financeiramente, prefeito, alguma PPP, algum tipo de subsídio que o município deixe de gastar economicamente para poder fazer um fomento de uma festa maior? Guarda esse número. Quando eu cheguei na Prefeitura de Mossoró, o camarote da Estação das Artes era vendido, ou era concedido para a iniciativa privada ao valor de R$35 mil. 35 mil reais. Hoje já está na conta do município de Mossoró mais de R$1 milhão da concessão de camarotes. Mais de R$1 milhão já está na conta. Nesse dinheiro não vai entrar, não é promessa de entrar, não. Já está na conta do município de Mossoró. E mais ainda, nós passamos agora a arrecadar também patrocínios. Então nós temos lá grandes marcas nacionais diversas que estão patrocinando o evento. Então nós temos uma expectativa aí de arrecadar 6, 7 milhões de reais que vão servir justamente para custear as grandes atrações nacionais. Para que nos dê a condição, Túlio, da gente poder investir nos artistas da cidade, nos grupos
teatrais, culturais da cidade e também nos artistas do nosso estado. E sobre a experiência do público, prefeito, vai ter algum impacto essas parcerias que estão sendo desenhadas? Haverá camarotes em áreas específicas? A questão da frente do palco, como é que está sendo organizada a estrutura nesse sentido? Para completar, se há uma parceria com o governo estadual e o governo federal também para ajudar nessa questão econômica da festa. O que acontece? O público consegue ter acesso a todas as áreas do evento, inclusive consegue estar lá de frente, olhando para o evento. De maneira gratuita. Do lado da passarela, de frente à passarela, de forma gratuita. Né? Claro que há o camarote, então quem porventura quiser ir para o camarote, vai. Agora, deixa eu dizer, quem vai para o evento acha que a frente do evento é um grande camarote. O piso é todo com piso intertravado. Tem revista, é todo fechado o evento. E tem revista nas entradas. Né, de segurança. É todo um cinturão de segurança. E tem revista na entrada. Tem câmeras de vídeo monitoramento com reconhecimento facial. Então, quando o cidadão entra, né, chegou lá, Tiago Rebolo, chegou lá, na hora que você chegar, o vídeo reconhecimento, já ali fotográfica, no mesmo momento, junto com os banco de dados que temos, de dados do Ministério Público, GAECO, Polícia Civil, Guarda Municipal e outras forças de segurança, se porventura alguém tiver em dívida com a justiça ou com a polícia, de forma imediata, essa tecnologia já é lançada, essa informação já é lançada para as equipes de segurança que estão lá, parte operacional, lá no piso. Então, assim, é algo seguro e a gente está garantindo realmente o nível de segurança. Agora, é importante dizer, há uma integração das forças de segurança, federal, municipal e estadual. Todas essas forças de segurança são fundamentais e todas têm que trabalhar de forma articulada. Não dá para dizer que uma força é mais importante do que a outra. E nem que uma não tem relevância. Todas as forças de segurança são extremamente importantes. Porque todas elas, trabalhando nessa sinergia, inclusive uma base montada, uma central montada, que acho que isso que é espetacular, e eu particularmente defendo isso muito, do ponto de vista de segurança, é uma base montada, tá certo? Que todas as forças de segurança, temos lá representando todas as forças, com esses dados em computador e HD, e com vídeo monitoramento, reconhecimento facial acontecendo instantaneamente na hora do evento. E aí, você falou aí a respeito da questão da diversidade das atrações. Você tem atrações baianas com axé, tem até sertanejo. E não pode esquecer também, tem Bartol Galeno, né? Bartol Galeno é um sucesso. Tem um polo que é da Feira do Bode também. Tem um polo que é o Polo do Povo, né? Polo Arraial do Povo. Polo Arraial do Povo, esse ano nós vemos o Polo Arraial do Povo, poeta Zé Lima. Um artista nosso que faleceu recentemente, né? Então, esse polo, nós trazemos lá bandas de forró, artistas regionais, e Bartol Galeno se apresenta todos os anos nesse polo. Sucesso total, é o que dá mais público. Bartol Galeno nesse polo, Arraial do Povo, é o que dá mais público. Público lota para acompanhar. Então você tem aí de cantores, talvez que atrai mais a juventude, uma Ana Castela, um Felipe Amorim, um Natanzinho, um Léo Foguete, né? Cantores estão num momento aí que muita gente nem sequer conhece. E cantores como o Bartol Galeno, que estão há mais tempo, vamos dizer assim, então, nessa rota de eventos. Para a gente fechar Mossoró Cidade Junina, data de abertura? 7 de junho, Pindamedia, ao meio-dia. Se chegar de meio-dia e 1 minuto, eu já garanto, eu sei que o trio já está na avenida. Vai até que horas o Pingo? O Pingo vai ter em torno de meia-noite. Meia-noite, aí você falou, abertura e encerramento 27, né? 28, né? 28 com Boca da Noite. Com o Bel. Mais interessante é o suor escorrendo mesmo na canela. Eu, 12h30, eu tô lá batendo. Bom demais. Prefeito, vamos abordar outros aspectos da gestão do senhor, falar um pouquinho sobre infraestrutura. O senhor está nesse início de segundo mandato, à frente da Prefeitura de Mossoró. O que o senhor traria de destaque em termos de infraestrutura agora para esse segundo mandato, como prioridades na sua gestão? Nós estamos agora, Tiago, colhendo com muita felicidade aquilo que nós plantamos durante os últimos 4 anos. Obras que eu digo que eu tive a oportunidade de sonhar, de idealizar com nossa equipe, de projetar, e hoje nós estamos vendo obras se tornando realidade. Eu vou te dar um exemplo aqui que eu digo que é um case de sucesso, é um exemplo de sucesso, que é o centro comercial. Nós temos a Prefeitura de Mossoró com sérios problemas de conflitos envolvendo camelôs, ambulantes, acessibilidade, lojistas no centro da cidade. Inclusive com ação na justiça e com ações também dentro do Ministério Público. E nós chamamos todo mundo,
junto com as nossas secretarias, olha, nós queremos resolver essa situação. Mas eu não vou resolver só tirando o camelô. Porque, na minha visão, um pai de família não pode ser só retirado da rua, só retirado de uma calçada e ser jogado em algum canto pela força. Para mim, não. Então, nós chamamos todo mundo, fizemos um grande cadastro. Começamos lá em 2021 a fazer esse trabalho. E agora nós estamos entregando uma obra que durou aí, nós estamos falando de toda uma obra que era 18 meses, começamos em janeiro do ano passado. Nós vamos entregar agora com menos de 18 meses. Um grande centro comercial, são 315 lojas, tá certo? E todos os ambulâncias, comerciantes do centro da cidade de Mossoró, ambulâncias, camelôs, vão ter a oportunidade de ter um espaço físico, tem segurança, tem energia, tem banheiros, tem a sede da Guarda Municipal, uma base da Guarda Municipal lá, uma central do turista no centro da cidade de Mossoró. E as calçadas vão ficar livres para acessibilidade. Então é uma obra de sucesso na cidade. Aí nós temos aí o Complexo de 15 de Março, é a maior obra de mobilidade, são 100 milhões de reais. A gente está falando agora há pouco aqui de valor, de números, só para você ter ideia. Nós estamos falando de uma obra de 100 milhões de reais, incluindo desapropriações. Foram mais de 90 áreas desapropriadas para fazer essa obra. Ligando duas BR, passando pelo Rio Mossoró, cortando, passando pelo rio, com a ponte de 140 metros, uma grande obra, gigante obra. Aí você diz, prefeito, é só rodovia? Não. Ela não só liga regiões da cidade de Mossoró com carros. O centro comercial também liga as pessoas a pé, pedestres. Nós temos um calçadão para as pessoas caminharem. Nós temos uma ciclovia. É a primeira ciclovia de Mossoró. 100% ciclovia. Talvez seja uma das primeiras e poucas do estado. Estou falando de ciclovia. 8 quilômetros para as pessoas só andarem de bicicleta. Vai ter os passos andando de carro, andar a pé e anda de bike. Então essas obras nós estamos agora entregando, obras adiantadíssimas. Então, do ponto de vista de infraestrutura... Esses são os destaques. São destaques, mas estamos agora... Túlio conhece a Avenida Presidente Dutra. É a avenida de entrada. Quem vai daqui da capital até Mossoró, chega na Avenida Presidente Dutra. E sabia que chegava, mas chegava um certo momento, na passagem pelo rio, que é estreita. Afunilava. É um grande gargalo de uma principal via da cidade. Um gargalo terrível. E aí eu coloquei na minha cabeça que nós iríamos resolver esse problema. Fizemos um projeto, e detalhe, viu? Fizemos essa obra aí em 12 meses, e nós não interrompemos o trânsito durante toda a obra. Só agora, no final, para fazer a concretagem, que a obra teve que ser interrompida por um curto momento, e agora nós estamos entregando, nesse final de semana, a segunda ponte já completamente duplicada. Perfeito, agora da Avenida Presidente Dutra. Houve críticas com relação ao orçamento dessa obra, né? Eu vi alguns vereadores na Câmara questionando a diferença do que seria uma duplicação da ponte, do que seria um alargamento, comparando com valores de outras pontes. O senhor deve ter ciência dessas críticas e qual foi o orçamento dessa obra e como é que o senhor responde a essas críticas? É uma obra de todo de 12 milhões de reais, na verdade, as duas pontes. Na verdade, não é só alargamento e duplicação. A ponte foi completamente restaurada. Inclusive, uma dessas pontes corria um grande risco de até um desabamento ou uma interrupção do trânsito, certo? Como já tinha até acontecido em uma parte do meio da ponte, em uns anos anteriores. Tinha cedido, ter cedido um pouco de asfalto, porque o concreto também cedeu. Então, nós fizemos uma restauração do leito do rio, ou seja, da fundação, passando pelos pilares, chegando nas vigas, indo até passando por pilares, vigas e lajes. Então, tudo isso foi completamente restaurado e duplicado. Só a título de comparação... E essa obra não teve nenhum aditivo também. Só a título de comparação, a obra da Ponte de Igapó aqui em Natal, que está sendo restaurada, teve um orçamento de 21 milhões. Então, se a gente for fazer uma comparação, né, é um orçamento ali, cerca de metade do valor da que foi feita aqui em Natal, né? Aqui a obra, as pessoas estão indo e vindo pela obra? Foi parcialmente interditada, né? Um lado da ponte. Parcialmente. Diminuiu de 4 vias para uma. Lá em Mossoró, as pessoas puderam transitar, porque é o seguinte, o que é que nós fizemos? Aí é uma questão, vou falar aqui um pouco como um engenheiro que sou. Né? Nós fizemos um projeto, primeiro, para fazer uma restauração da ponte. Certo? Nós não podíamos chegar lá e simplesmente botar uma ponte abaixo, tendo em vista que ela é fundamental de ligação. Então, um projeto complexo de restauração. Segundo, nós implantamos um canteiro próximo à ponte. Não foi em cima da ponte, no meio da rua. Justamente para não atrapalhar o tráfego. Para não atrapalhar o trânsito e para agilizar. Enquanto a obra de restauração estava acontecendo, nós tivemos a confecção de vigas. Acontecendo já a parte de concretagem, de montagem de estrutura de ferro e concretagem
nesse canteiro ao lado. Então isso deu velocidade à obra e nós conseguimos fazer depois a montagem através de grandes guindastes para que depois nós entrássemos apenas com a parte de laje e de asfalto e depois sinalização, que é o que está acontecendo agora. Então, assim, isso tudo é importante ser planejado, porque o que é que eu entendo de mobilidade? Você não pode estar atrapalhando as pessoas só por atrapalhar. Só quando você esgotar todos os níveis que você possa atuar como projeto e execução do projeto, que você pode pensar em atrapalhar o ir e vir das pessoas. O ir e vir é algo sagrado. Então, do ponto de engenharia, você tem que pensar nisso também. Tá certo? Então, foi assim que nós pensamos. Falando em obra estruturante, falando também de gargalo, que é um dos gargalos, eu acho que a gestão do senhor tem a enfrentar, é a questão do Nogueirão. É uma questão muito falada de que o senhor já vai com 6 anos, vai fazer 6 anos de gestão, e era algo que o senhor tinha prometido, que ainda não conseguiu a concretude, mesmo o estádio passando a ser municipalizado. O que é que vocês dizem para os torcedores Potiguar e Potiguar e Baraúna que ainda estão insatisfeitos com essa situação, prefeito? Eu já queria estar 6 anos, mas na verdade só estou com 4 anos. 4 anos, não vai. Em 3 meses. Será que eu estou profetizando essa saída com vocês? Está no início do segundo mandato, né? Início do segundo 4 mandato. anos e 3 meses. 4 anos e 3 meses. Mas na verdade é o seguinte: quando assumimos a prefeitura, de fato o estádio não era da prefeitura. Né? Então, do jeito que ia, o estádio nunca que alguém iria olhar para o estádio, porque inclusive, uns anos atrás, houve até maquete, questão políticas, em que ia reformar o estádio e tal, tudo mais. O fato é que não passou da maquete. Né? De fato. O fato concreto agora é que nós municipalizamos o estádio hoje está em posse do município de Mossoró, e aí nós estamos com a ideia agora de fazermos uma concessão, parceria público-privada, para que nós tenhamos um estádio arena, multiuso para eventos. Isso vai acontecer. É claro que a gente entende que todo mundo quer pressa, né? Todo mundo quer rapidez, quer velocidade. Bem, eu também quero, mas isso é algo que envolve patrimônio público. Isso é algo que envolve torcidas, isso é algo que envolve obras de engenharia. Então tem que ser tratado com questões muito... tratado com rigor muito grande do ponto de vista burocrático. Então nós estamos tratando isso, as nossas equipes estão lá trabalhando, e logo, muito breve, nós teremos já a publicação do edital já para a concessão e construção do novo estádio de Mossoró. Nenhum spoiler aqui, prefeito, de prazo? Vamos ficar só no breve? Eu digo a você que está muito pertinho. Inclusive nós vamos apresentar próxima semana esse modelo já para instituições da cidade, Sinduscom, que trabalha com o nosso Potiguar agradece. Não, nós vamos. É uma questão que... não dá para os clubes de Mossoró mandar jogo fora de Mossoró. Não, Mossoró, com certeza. Tem que ser Mossoró. Estão mandando em Açu hoje, atualmente. É claro que tem que ser Mossoró. E é por isso que nós, quando assumimos, encontramos o estádio fechado, já era assim, né? E começamos o trabalho para municipalizar. Porque eu sabia que na hora que viesse para o município, a gente ia conseguir condições de resolver. E vamos resolver. O senhor foi reeleito com quase 80% dos votos válidos na última eleição em Mossoró. Uma reeleição, uma vitória histórica. Em função disso, não fez história somente lá, em função disso, o seu nome tem sido posto aí como possível candidato a governador em 2026. O senhor Alisson Bezerra é candidato a governador? Olha, Túlio, eu tenho uma visão que é o seguinte, eu penso que as pessoas têm total direito de discutir nomes. Total direito de discutir nomes, projetos, chapas e tudo mais. Só que minha visão, o povo não está querendo discutir isso. O povo está querendo saber o seguinte: como é que vai ser resolvida a saúde? Como é que vai melhorar a educação? Você acha meio que o jovem... Um dia desse eu tinha 18 anos de idade, um dia desse eu tinha 20 anos de idade. Será que... Eu lembro um pouquinho o seguinte: será que a gente, enquanto jovem, será que o jovem do estado do Rio Grande do Norte está preocupado? Quem vai ser nome A, B, C, D ou E? Qual é a chapa? Ou ele está preocupado o que é que o governo do estado vai apresentar de política pública para a juventude, de emprego, de renda, de curso e profissão para ele? Mas então, alguém precisa apresentar. Não, porque é o seguinte: o que é que eu defendo? Eu defendo que antes de discutir nomes, nós possamos discutir um projeto de Estado. A minha defesa é que nós possamos, primeiro, antes de discutir os nomes, discutir um projeto de Estado, um projeto de gestão, um projeto de desenvolvimento. Aí você me pergunta: você está disposto a discutir isso? Com certeza. Eu quero fazer parte dessa discussão e tenho a obrigação de fazer parte, porque eu sou prefeito da segunda maior cidade do estado e é uma cidade que tem pujança econômica. Então isso significa que você pode estar dentre os nomes como possíveis candidatos a governador? Isso significa que eu estou disposto a discutir um projeto de Estado. Eu estou disposto a discutir, chamar os prefeitos, porque os prefeitos têm que ser chamados. Às vezes a gente fala assim, Estado, e a gente esquece que o Estado não é apenas um mapa
que está em uma parede, empendurado. O Estado não é isso. O Estado é a junção dos municípios das cidades, que é onde a vida acontece. A vida acontece, não é no mapa Estado, a vida Prefeito, acontece agora, nos municípios. O senhor está falando em fazer a eu tenho que discussão sobre o chamar esses Estado. prefeitos. O senhor está falando em fazer a discussão do Estado. A gente tem visto outros personagens, incluindo o senhor, num grupo de oposição, a fazer esse debate. Ontem mesmo, o senador Rogério Marinho, numa entrevista a uma emissora lá em Mossoró, falou que o senhor está nesse grupo, que ele considera ser o grupo de oposição. Falou também no senador Stevenson Valentim, no ex-prefeito Álvaro Dias. O senhor se considera partícipe desse grupo, junto com o Rogério Marinho, com o Álvaro Dias, com o Stevenson? Tem um canto que eu não estou. Eu não estou no lado do governo. Porque eu não tenho condições de fazer uma defesa do governo do Estado. Eu que estou lá em Mossoró, trabalhando com a nossa equipe, com a nossa Secretaria de Educação, elevando os números do IDEB em Mossoró. E entre as grandes cidades, e quando comparo o governo do Estado, Mossoró é a melhor de todas. Então eu não tenho condições de fazer a defesa da educação do Estado, que é tida pelos números do IDEB como a pior do país. A pior do país. Não. Então eu não tenho condições de fazer uma defesa, está em um lado de uma gestão que as pessoas estão olhando as estradas aqui da Paraíba, estão comparando com as estradas do Rio Grande do Norte, e são as piores possíveis. Ou seja, eu posso depreender então que o senhor topa dialogar, construir um diálogo com os agentes da oposição, com todos, exceto com os integrantes do governo. Não, mas porque é o seguinte, como você disse questão de governo, eu volto a dizer, eu não tenho condições de fazer uma defesa do governo do Estado. Enquanto lá em Mossoró nós estamos construindo 20 obras de saúde ao mesmo tempo, 15 unidades básicas de saúde, 4 CAPs para saúde mental e uma grande policlínica. Então, Aí eu vou fazer uma defesa, como é que eu iria fazer uma defesa da saúde pública do Estado, sabendo que nesse momento tá os corredores do Tarcísio Maia em Mossoró e do Valfredo Gugel aqui em Natal lotados, terceirizados sem receber, médicos com 5 meses de atraso. Como é que eu ia fazer uma defesa dessa? Nunca. Eu não sei de onde partiu isso. O senhor rechaça a possibilidade de fazer a defesa do governo Fátima, mas e o contrário? E se o PT abrir uma discussão com o senhor e apoiar o seu nome eventualmente? Que é uma situação que não é considerada descartada por alguns agentes políticos. Mas eu estou lhe colocando como é que eu... Não, o senhor não faria a defesa do governo, mas o senhor toparia receber esse apoio? Eu já faço um remendo aí. O senhor acha que, inclusive, é por isso, pela sua posição, que o senhor teve a porta fechada por Raimundo Alves, chefe da Casa Civil, e Cadu agora, quando falaram no seu nome numa possível conversa com o governo? Mas eu acho que o Cadu e o Raimundo, eu acho que eles estão certos. Porque eles sabem que não existe a possibilidade de que eu, com a gestão que nós estamos fazendo em Mossoró, com o nível fiscal que nós colocamos a cidade de Mossoró, com o nível de organização administrativa que nós colocamos na cidade de Mossoró, junto com a nossa equipe, como é que eu iria fazer uma defesa ou estar alinhado a um projeto que, infelizmente, tem colocado o estado do Rio Grande do Norte, aí quem diz são os números, como um dos piores estados do Brasil, do ponto de vista de geração de oportunidade, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de saúde pública e de educação. Então, assim, isso é muito simples. Então, na minha visão, o secretário Raimundo e o secretário Cadu, eles estão plenamente certos na avaliação que eles fizeram. Além da governadora também ter dito a jornalista na Ruth Dantas que não acredita numa terceira via quando foi perguntado de uma possível candidatura do senhor. Olha, o que eu acredito que nós temos que falar política, primeiro, não só discutir nomes. Primeiro lugar, não vem nomes. Primeiro lugar, é um projeto de desenvolvimento para o Estado. E que eu quero estar aqui e dizer o seguinte, topo discutir. Lógico que eu tenho que discutir, eu tenho uma obrigação enquanto político, enquanto alguém que tem um mandato da segunda maior cidade do Estado. Tenho que discutir. Agora, nós temos que discutir em grupo. Não dá para discutir elegendo A ou B, ou também te dizendo, não vai ser fulano ou ciclano. Com que autoridade alguém pode dizer que A ou B não vai discutir um projeto para o Estado? Sem veto. Não pode, nós temos que conversar. As pazes já foram feitas com o Rogério Marinho? Rogério está ensaiando uma construção desse grupo. Com o senhor, com o ex-prefeito Álvaro Dias, com o senador Stevenson Valentim. Deixa eu emendar um raciocínio aqui. O senhor dialoga com isso? Deixa eu emendar um raciocínio. Rogério Marinho, inclusive, tem feito vários gestos para o senhor, tem colocado sinalizações. O senhor nesse grupo. E aí, até em entrevista aqui que deu a 98, ele falou assim, estou esperando agora um gesto de lá para cá, do prefeito Alisson para com o nosso nome. Então, eu queria emendar aí. Rogério Marinho, como é que está a relação do senhor com ele? E esse gesto que o Rogério espera, vai vir? Olha, não tenho nenhum problema com o senador Rogério Marinho. Durante a campanha passada, que foi ano passado, ele teve em outro lado, lá em Mossoró. Tudo bem, é uma opinião dele, foi uma ação dele. Mas em 2022, eu o apoiei para senador.
né? Eu apoiei, fui para a rua, fiz campanha, ele sabe disso e é público e notório. Ele disse que o senhor fez corpo mole na campanha dele. Não, eu acredito que o senador sabe do que foi, o trabalho que foi feito, porque está tudo lá gravado. Os números também né? E os números. Ele criticou mais a postura do senhor com relação à disputa presidencial. Eu acho que talvez tenha sido isso. Não não a do ele, Senado. Mas, por falar nisso, o senhor foi convidado, Deixa ele vai concluir, Rogério, acompanhar por favor. a Rota 22? Só para concluir, nenhum problema com o senador Rogério. O senador Rogério, ele é senador, eu sou prefeito de Mossoró, então nós temos sim que com certeza conversar, certo? Porque ele, senador, ele pode ajudar Mossoró, né? Então a gente tem que trabalhar em parceria e, na minha visão, nós temos que ter realmente pessoas que tenham foco. Ora, se nós temos um grupo aqui que está ligado ao governo do Estado, que acha que o governo está indo para um caminho certo, eles têm o total direito de achar que estão indo para o caminho certo. O que eu estou colocando aqui é que, na minha visão, e que eu vejo que a visão do povo de Mossoró, é só olhar, aliás, do povo do Estado, é só olhar todas as pesquisas, o governo não está indo para o caminho certo. Então, eu penso que essas pessoas que entendem assim, que têm essa visão, esse pensamento, devem sentar, conversar, dialogar. Então, assim, sem nenhum problema com o senador Rogério, ele é senador da República, tem porta aberta para ir a Mossoró, para conversar, e eu acredito também que eu posso ir no gabinete dele também, que terei porta aberta, e assim nós faremos, porque eu acho que a política tem que ser feita com essa civilidade. Rogério já deu demonstração de superar essa situação de Mossoró em 2024. A campanha passou. Mas o senador Estício Valentim não tem dado essa demonstração toda, né? Ele tem um problema muito forte aí com o senhor. Já houve uma discussão forte, um conflito, e aí? Superou, vai superar? Eu não tenho nenhum problema. Particularmente, não tenho nenhum problema com o senador Estício. Ele é senador, ele pode ajudar e contribuir com a cidade. Tem porta aberta também em Mossoró. Inclusive, vou estar, do jeito que eu estou fazendo aqui... Vota nele? Do jeito que eu estou fazendo aqui, convidando todos os parlamentares. Eu vou chegar em cada gabinete, vou levar o convite para o Cidade Junina, para estar lá, para prestigiar o evento, tendo em vista que eles são parlamentares do Rio Grande do Norte. E o evento é um evento do Estado. Vou chamar sem nenhum problema. Olha, na minha visão, quem está fazendo política, principalmente no executivo, porque as responsabilidades são muito maiores, né? Quando a gente defende no executivo, é o seguinte: eu não posso defender só uma pauta ou só um grupo. Muito embora isso se ache executivo, muitas vezes, né? O que me diz é o seguinte: eu estando como executivo, eu tenho que estar também na condição, né, de tentar o máximo possível conciliar. O máximo possível. Quem executa, e eu tenho a seguinte visão, sabe, Tiago? Quem executa, quem hoje está numa posição, ele tem que ter a visão de entregar resultado. Eu faço política para entregar resultado. O povo de Mossoró sabe que eu gosto de entregar resultado. Os problemas surgem, aparecem, lógico. Ontem, por exemplo, 2021, quando eu assumi a prefeitura de Mossoró, Mossoró estava com nível C na CAPAG, que é a capacidade de pagamento dos entes públicos, que inclui os municípios e os estados. Em nível C. Se você for olhar agora, dê uma olhada aí no Google e veja CAPAG, Secretaria de Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda. Você vai ver que o estado do Rio Grande do Norte, infelizmente, está lá embaixo. E Mossoró, nota A na CAPAG. Então, assim, foi um grande desafio trazer Mossoró de C para A. Hoje é realidade. Então, na minha visão, quem fazer obra, aliás, fazer gestão, cabe você ter uma olhada de responsabilidade fiscal e um olhar essas questões que nós estamos falando aqui de infraestrutura e tudo mais. Falando sobre ainda a construção de um projeto eleitoral, a gente conversando com algumas pessoas da oposição, um ponto que sempre é colocado é o da sua proximidade com a senadora Zenaide. E isso aí é colocado por alguns como um obstáculo a uma aproximação, porque eles querem ter o senhor no grupo, mas não querem a senadora Zenaide, que ela é mais identificada com a esquerda, inclusive ela é vice-líder do governo Lula no Congresso Nacional. Para 2026, o senhor e Zenaide estarão juntos politicamente ou pode haver a possibilidade de uma cisão entre vocês dois aí, o senhor integrar um grupo diferente do dela? Olha, eu penso que a senadora Zenaide tem que ser também, passa por ser convidada também para discutir um projeto de desenvolvimento do Estado. Senta Zenaide com o Rogério? Não, aí é uma questão muito particular de ambos. dos dois. Stevenson com o Zenaide, que também já rechaçou essa possibilidade. Minha avaliação: todos aqueles que queiram discutir um projeto de desenvolvimento do Estado, que não esteja atrelado a esse continuismo, né, desses últimos anos, eu penso que tem que conversar. Agora, do ponto de vista da senadora Zenaide, nós temos uma profunda parceria e amizade. A senadora Zenaide tem enviado muito recurso para Mossoró, feito muita obra. Essas 20 obras de saúde que eu coloquei, grande parte é de recurso vindo da senadora Zenaide.
Então nós temos feito, executado isso, tem sido uma parceria muito importante. Para quem? Importante para o povo de Mossoró. Mas há um o povo de Mossoró tem compromisso ganhado político muito. com ela? Não tenho dúvida que a senadora Zenaide, sendo candidata ao Senado, ela terá sim a nossa posição de apoio, porque eu acredito que ela também pensa que o Estado tem que avançar, tem que dar um salto, tem que se desenvolver. Não dá mais para ficar nessa posição de letargia que existe. E como é que o senhor vai fazer esse malabarismo para tirar a Zenaide do grupo governista e levar para a oposição? Olha, o que me cabe é discutir um plano para o Estado. O que me cabe. Não, eu acho que não me cabe tá nessa questão dizendo que A, que B tem que ou falar ou conciliar. Quando é que o senhor pretende decidir se é candidato ou não? Porque o senhor vai ter que, o senhor vai ter que ter uma data de renúncia, né? Abril do ano que vem, tem um ano. Não, tem um prazo, mas pode ser, mas eu digo em termos da definição, para o senhor dizer, eu vou, tipo assim, eu sou candidato e vou continuar discutindo o projeto. Eu não sou candidato, mas vou continuar discutindo o projeto para o Estado. Que data é essa que o senhor vai definir se será ou não candidato a governador? Olha, Túlio, que existe uma data no tocante a isso, a questão legal. Existe uma questão legal. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu estou profundamente focado em trabalhar, em fazer entrega, porque eu digo, o nosso governo é da entrega, é do resultado. E do ponto de vista político, nesse momento, nós vamos discutir um projeto, e eu estou aqui dizendo o seguinte, de grupo. Não acho que tem que ser feito de forma individual, personalista. Uma pergunta, prefeito. Do ponto de vista prático e objetivo, essa discussão, como é que ela vai acontecer? A gente está vendo o PL, por exemplo, começa agora, esse fim de semana, o Rota 22. É para discutir também um projeto de Estado. Bolsonaro está vindo e tudo mais. A gente tem visto o Cadu Xavier também circulando, visitando já prefeituras, do PT no fazendo servidor. plenárias. Do ponto de vista prático e objetivo, como é que o senhor pretende conduzir essa discussão? O senhor vai integrar o Rota 22, vai participar dessas discussões? O senhor vai fazer um projeto à parte? União Brasil vai ter também o seu projeto? Como é que, do ponto de vista prático e objetivo, vai ser essa discussão da Constituição? Você está falando de questões partidárias aí já é outra questão. Questão partidária, o partido... Porque para ser candidato você tem um partido. É porque é o seguinte, questão partidária é o seguinte, o partido vai discutir com seus filiados. E eu acho que cada partido tem que discutir com seus filiados. Cada partido vai discutir com aqueles que estão dentro desses partidos. O PL vai fazer sua discussão, o PSD vai fazer sua discussão, o Republicano vai fazer sua discussão, o PP, e vai a União Brasil também fazer sua discussão, sua formação. E aí, eu acredito que o senador Zé Agripino, no tempo que ele entender que é oportuno, ele vai também chamar os filiados, chamar as lideranças políticas do partido para se fazer algum tipo de discussão. Então o senhor defende que Agripino conduza esse debate para o seu presidente do partido? Não, do ponto de vista eu estou falando partidário. Certo. Estou falando partidário. Todos os partidos, como você colocou, o PL vai discutir com seus filiados. E no União Brasil, o presidente é o senador Zé Agripino. Então ele vai chamar e discutir com seus filiados. Mas esse projeto de Estado que o senhor coloca? O projeto de Estado, ele tem que ser discutido, na minha visão, tem que ser discutido por prefeitos, tem que ser discutido por parlamentares, tem que chamar pessoas que não têm um mandato para discutir, são técnicos, pode ser E quando é que esse processo vai ser startado? É o senhor que vai chamar? A política ela é dinâmica. Não existe uma data, Túlio foi prefeito, sabe disso. Não existe uma data que você vai dizer o seguinte, é a partir daqui, tal dia que vai começar. O que a gente sabe, quando a gente olha na história, é que a partir do momento que pessoas não têm dificuldade de sentar numa mesa, elas vão sentar numa mesa. E eu já estou dizendo que não tenho nenhuma dificuldade de sentar numa mesa com o senador Stifes. Nenhum problema com o senador Stifes. Pelo contrário, ele é senador da República. Nenhum problema com o senador Rogério Marinho. Ele é senador da República. Nenhum problema com o ex-prefeito Álvaro. Pelo contrário, ele é ex-prefeito da cidade, conhece a cidade, foi parlamentar, sem nenhum problema. Agora, recentemente, até vi uma fala dele no tocante ao ser novo. Ele até disse lá... Se deixasse mais para frente. Ele até disse lá em Brasília, nós rimos muito aí, que eu era muito novo, eu até ri com ele riu comigo também, nós rimos muito. E eu não tenho nenhum problema. Como é que eu vou me chatear? O senhor concorda com essa frase dele? Então não foi um tom de crítica, né? Foi uma conversa... Como é que eu vou me chatear com alguém que diz que eu sou novo demais? Bem, alguém aqui na mesa fica chateado se alguém chegar para você e dizer o seguinte, Tiago, você tá tão novo, eu não vou ficar chateado. Mas o tom novo dele foi diferente. Foi como uma limitação, né? De que o senhor pode esperar para ser candidato, deixasse que ele... Fala que o senhor também é promissor e que pode ter um espaço na frente. Lá em Mossoró, quando eu na rua, o povo chama de meu menino. Menino é alguém que é muito novo, né? Então não tenho nenhum problema de alguém me chamar de menino, ou de novo, ou de novinho, sem nenhum problema aí. Então não tenho nenhum problema também de sentar na mesa com
o ex-prefeito Álvaro, entendeu? Sem nenhum problema nisso. E agora eu acho importante de citar aqui também o prefeito Paulinho. O prefeito Paulinho é prefeito da capital do estado, está fazendo uma grande gestão, está focado ali em resolver problemas que surgem dentro da cidade, né? Então, e é alguém que tem uma grande liderança dentro do partido, porque é prefeito da capital do estado. E essa discussão tem que partir também. Tá aí, eu acho que o Paulinho... Pode ser um nome? Porque vocês estão colocando que alguém, Paulinho, não tem Pode nenhum ser o nome né? para o governador? Paulinho pode ser um nome que possa articular, conversar, conduzir chamar, o processo, né? sem nenhum problema, porque eu acho que Paulinho tem legitimidade, eu acho que Paulinho é um grande quadro político, tem uma experiência política muito grande, né? E também está no nosso partido União Brasil, alguém que tem uma ligação muito forte com o senador Zé Agripino. Então, Paulinho é um desses quadros. Nós temos outros nomes aí. É importante ter nomes dentro da Assembleia Legislativa, tem nomes dentro da Câmara Federal. Temos o deputado Benes, que é olha só, Benes é um deputado federal que foi 5 vezes prefeito. Então, alguém que foi 5 vezes prefeito. Presidente da Federação dos Municípios. Presidente da Federação dos Municípios. Então, um cara desse, você tem uma vasta experiência. É alguém que consegue sentar na mesa e conversar. Então, se eu estou dizendo que a gente não tem problema de conversar, de dialogar, agora, mais importante que eu estou querendo deixar muito claro, mais do que discutir nomes, eu quero discutir um projeto de Estado, de desenvolvimento. Porque, na minha visão, as pessoas e a população, elas esperam dos políticos não mais que discutir nomes. Porque discutir nomes... A gente já está discutindo nomes aí a vida inteira. Prefeito, e falando desse projeto de Estado, a gente já está encaminhando para o final aqui, eu queria... Quais são as linhas gerais desse projeto de Estado que o senhor imagina? Falando dos grandes problemas do Estado, por exemplo, na questão fiscal. Eu vi esses dias o Rogério Marinho defendendo privatizar a Caerne, falando em abrir para parcerias público-privadas. Quais são as linhas gerais desse projeto de Estado que o senhor imagina? Tem que discutir a questão fiscal, sim. Tem que discutir. Eu falei aqui, por exemplo, Capag do Estado, lá embaixo, nota C. Né? Temos que discutir isso, porque é fundamental. Né? Os servidores estão sofrendo com isso. Né? A cada ano, a cada mês, os servidores têm sofrido com isso. Médicos têm sofrido com isso. Terceirizados têm sofrido com isso. Com falta de pagamentos, ou de regularidade de pagamentos. Então, é importante, primeiro ponto, discutir a questão fiscal. É importante discutir a educação, porque eu não posso aceitar. A minha vida foi transformada pela educação, Túlio. Eu tive a assistir a minha primeira aula, estudei dentro de uma casa de taipa, de barro. Então, hoje eu tenho especializações, tenho graduação, sou engenheiro civil, tenho mestrado. Está cursando direito? Estou cursando direito agora. Então, a minha vida foi transformada pela educação. Eu não posso aceitar que o meu estado, quando olho os 27 estados da federação, é o último lugar do IDEB. Eu não posso aceitar isso. Então é o seguinte, eu acho que passa pela educação, porque a educação é um vetor de desenvolvimento. Você não vai ver nenhum país que cresceu e hoje é importante que não investir em educação. É impossível. Se é importante formar educação para empreender, para educação técnica, para graduação, para pós-graduação, tudo bem. Agora, é educação. E passa por discutir um plano eu acho que de buscar recursos para investimento. Quando eu vejo o Ceará, e Mossoró está a 240 quilômetros ali de Fortaleza, o Mossoró é limite com o estado de Ceará, a gente vê rodovias estaduais duplicadas. A gente vê cidades do Ceará que tem porte muito menor do que Mossoró, com obras acontecendo no governo do estado. Eu vejo cidades aqui da Paraíba, cidades pequenas, cidades menores, com grandes obras acontecendo no governo do estado. Então, eu que sou prefeito, e eu sei que os meus amigos prefeitos também ficam olhando assim, e dizendo, poxa, isso está acontecendo com o Rio Grande do Norte. Isso era para estar acontecendo aqui. Aí eu olho para o estado do Paraná, certo? Está lá o governador Ratinho Júnior. Ele está enviando jovens do ensino médio para o exterior, para fazer curso de inglês, para fazer intercâmbio, bancado pelo governo do estado. E lá em Mossoró, eu tenho escolas que estão hoje fechadas sem aula. Fechadas sem aula. Escolas sem professor. Então, dizer que isso não causa em mim uma tristeza e uma indignação, causa. Isso causa. Então, eu acho que são as bases para discutir. Educação, responsabilidade fiscal, né? Modernização do Estado, e temos que discutir infraestrutura e projetos estruturantes que passa pela questão do turismo, que aí Natal ela tem que assumir o protagonismo, que ela já é protagonista, mas ela tem que chegar e dizer assim, é mais protagonista ainda, né? Isso passa pela questão da interiorização do turismo. Isso passa para a gente olhar as cadeias produtivas que nós temos dentro do nosso estado. Então é isso. Prefeito, nosso tempo está se esgotando. Saulo Spinelli, mais uma pergunta. Prefeito, Saulo? você tem
conseguido perpassar uma bolha que é a que a gente vive no nosso país hoje, né? Esquerda versus direita. A gente não consegue identificá-lo misturado nessa polarização. Bolsonaro chega ao Rio Grande do Norte hoje. Se o senhor vai acompanhar, e o que é que o senhor, como é que o senhor tem conseguido sobreviver a essa polarização de esquerda versus direita, que também é muito forte em Mossoró? E deixa eu aproveitar e emendar uma pergunta. Se nesse grupo que vai discutir esse projeto de Estado disser assim, esse palanque vai ter que ser o palanque de Bolsonaro, o senhor concordaria de subir nele? Olha, eu já lhe falei que esse não é o momento de discutir nomes ainda para o governo do Estado. Que dirá para presidente da República? Porque aí você tem que olhar outro ângulo. União Brasil tem um candidato a presidente da República. Ronaldo Caiado. Então você está entendendo. Mas o ministro do Turismo disse que a maioria quer Lula. Não, eu estou falando que tem um candidato. Mas você está entendendo que se a gente for discutir nomes É um agora, se for discutir nomes agora, vai travar o debate. Nós temos que discutir projetos, Mas há uma tentativa de tentar reproduzir no RN essa polarização. Não, aí já respondendo Saulo, questão partidária, cada partido tem o seu direito de trazer a sua liderança, de fazer o seu debate, sua ideia. Aí é uma questão partidária. Daqui a pouco eu acredito que a União Brasil vai fazer isso também, e outros partidos vão fazer isso também. Isso é outra coisa. Então, a minha defesa aqui muito clara é que toda vez que vier aqui algum candidato, ele pode falar, pô, o espaço é ali, fala quem quer e fala o que quer. Mas minha visão do prefeito Alisson de Mossoró, minha visão que nós temos que discutir um projeto. E nomes, deixa para depois, com calma, com serenidade, com equilíbrio, né? Dá para sentar na mesa lá na frente e discutir nomes. Última pergunta, Túlio. Pois é, mas essa é inevitável discussão sobre nomes. O senador Agripino falou recentemente a mesma linguagem de Rogério, de que o candidato a governador da oposição ou é Alisson, o Álvaro ou Rogério. O senhor concorda? Aí eu quero agradecer a generosidade do senador Agripino. Vai ser um desses Porque três? Se ele tem uma experiência de 4 vezes senador da República, que você não encontra um recorde desse, né? 4 vezes senador da República. Governador, prefeito de capital, presidente nacional de partido. Um dos quadros mais importantes nas últimas décadas do ponto de vista político e partidário do país. Então, ele dizer isso, eu fico extremamente feliz, grato e agradeço a generosidade dele, né? Agora, eu vi a entrevista do senador e ele disse, ele falou lá muito claramente que o Estado precisa discutir, que nós temos que discutir projetos e planos de desenvolvimento para o Estado. Ele falou isso de forma muito clara. Então, eu estou muito nessa linha, sabe? Nessa linha de que nós temos que ir discutir. E se ele está vendo, está olhando e está colocando, ele ou outros, o nosso nome, eu fico extremamente feliz. O senhor acha que a gente tem que discutir a federalização da UERN? Como é? O senhor acha que a gente tem que discutir a federalização da UERN? Por que eu falo isso? O senhor falou em responsabilidade fiscal. Eu sou cria da UERN, sou formado da UERN, para mim foi um berço. Mas a universidade tem um custo alto para o Estado, né? E por ter um alinhamento da governadora Fátima e do presidente Lula, muita gente reclama muito do Estado não discutir essa federalização, que passaria a universidade para o MEC e o governo federal. O senhor acha que a gente devia debater a federalização da UERN? Eu nunca vou achar que a UERN é um custo para o Estado. A UERN é um dos maiores investimentos que existe no Estado. Se você for ver, os professores que estão, nesse momento, dando aula no ensino médio, no ensino fundamental, vinha da UERN. E se não fosse a Universidade do Estado? E se não fosse a UERN? Então, na minha visão, eu não posso jamais encarar isso como custo. O que nós temos que discutir é separar o que é custo e o que é investimento. Na minha conta, a UERN é investimento. Prefeito Alisson Bezerra, quero agradecer a sua presença aqui na 98 FM, microfone para suas despedidas. O senhor tem que voltar aqui mais vezes, que eu tenho mais umas 630 perguntas Mais aqui, 612. Olha, eu agradeço aqui Saulo, Tiago, e agradeço aqui Túlio, o espaço aqui da Felinto, o espaço aqui da 98, pela oportunidade da gente estar aqui discutindo, né, ideias e tudo mais, e vou vir em outro momento até com mais tempo para a gente discutir, e convidando todo mundo para ir a Mossoró, né? Agora estamos lançando Cidade Junina, mas quando vai chegar lá em julho, vamos ter Mossoró Sal e Luz, um evento para abençoar muito a nossa cidade e o nosso estado. Então, isso é importante, porque isso faz parte do Mossoró, e isso é orgulho para o Rio Grande do Norte. Eu quero que as pessoas tenham muito orgulho, porque, como eu disse, a vida acontece nas cidades, a vida acontece nos municípios. E tem aí cada município, cada cidade está produzindo muita coisa bacana, que cabe a nós valorizar. Eu converso muito dia a dia com amigos prefeitos, e eu vejo a luta, a disposição e a coragem de fazer gestão, né, de fazer política pública para as pessoas. E pode ter certeza, nosso estado, nossos municípios são maravilhosos. E em cada município desse estado, a gente consegue ver algo que está brotando
de bacana, de bonito, de especial, e é isso que nós temos que elevar. Mesmo com todas as dificuldades que nós temos, como eu falei aqui, de educação, de saúde, de infraestrutura, mas tem uma coisa que sobressai, é o povo. O nosso povo é um povo bom, é um povo trabalhador, é um povo corajoso. O que, se a gente der condição para esse povo, para ele produzir, ter emprego, ter oportunidade, não tenho dúvida, todo mundo vai olhar do Brasil inteiro o elefante do Rio Grande do Norte e vai ver que vai ser um estado grande e forte. Obrigado, prefeito. Obrigado e até lá, né? É isso aí.